Você chegou antes de mim hoje. É, eu tive uma semana ruim e eu precisava chegar logo. Ruim. Ruim como? Eu cometi um erro no trabalho, André. Um erro grande. Eu mandei um relatório com dado errado para uma cliente importante e a minha chefe teve que intervir. A gente correu atrás e resolvemos, mas aconteceu. E como que você tá agora, depois de tudo isso? Ah, eu tô péssima. E o erro ainda tem consequências práticas. Não, foi resolvido. A cliente entendeu, a empresa não perdeu o contrato. A minha chefe disse que não foi tão grande coisa, mas Mas você ainda tá péssimo. sim, Por quê? que eu errei, André. Hum, Mas já foi resolvido. Não teve como uma consequência real. Sua chefe disse que não foi grande coisa. E você ainda tá sofrendo dias depois. Isso não é responsabilidade, isso é outra coisa. O que que é? Autopunição. Eu preciso que você entenda a diferença. Responsabilidade é: eu errei, eu identifico o que houve, eu corrijo, eu aprendo. Tem começo, meio e fim. Autopunição é: eu errei e agora eu vou me machucar por um tempo proporcional à gravidade que eu atribuo ao erro. Que nunca é a gravidade real. É sempre muito maior. Não tem fim. Não corrige nada. Só dói. Mas faz sentido se cobrar. Faz sentido se cobrar até o ponto em que a cobrança produz aprendizado. Depois desse ponto, não é cobrança, Ana, é castigo. E castigo não muda o comportamento. Castigo só confirma uma crença que você já tem sobre si mesmo. Qual crença? Que você não pode errar. Que errar te torna inadequado. Que uma falha profissional não é um evento, é uma evidência do seu valor como pessoa. Ana, você separou alguma vez na vida o que você faz de quem você é? Hum, acho que não. Eu tenho percebido isso. Porque para você, o que você entrega é o que você vale. E talvez sempre tenha sido assim desde criança. Você era amada pelo que você fazia, pela ordem, pela responsabilidade, pelas boas notas. Não por quem você era. Então você aprendeu, eu sou o meu desempenho, e se meu desempenho falha, eu falho inteiramente, como pessoa. Mas não é assim que o mundo funciona? Você é avaliado pelo que você entrega. No trabalho, sim. Nas relações, não. E o seu problema é que você aplica a lógica profissional para tudo. Você se avalia como pessoa usando um critério de performance. E aí você nunca é suficiente. Porque uma performance sempre pode melhorar. Sempre tem um erro que não deveria ter acontecido, sempre tem um resultado que poderia ter sido melhor. Você colocou uma régua no teto e você passa a vida inteira olhando para cima, se sentindo menor. Quando você fala assim, parece que eu vivo me torturando. É que você vive. Só que é uma tortura tão familiar, Ana, que você já não sente mais como tortura. Na prática, você aprendeu a ler isso como uma exigência saudável. Parece disciplina, parece quem você é. Mas me conta uma coisa. A tarefa da semana passada, fazer algo sem função, sem produzir nada. Você fez? Tentei. O que aconteceu? Bom, o sábado de manhã eu decidi que eu ia sentar no sofá e assistir aquela série que eu já queria ver faz meses. Sem fazer mais nada ao mesmo tempo. Sem celular, sem dobrar roupa, sem nada. E 20 minutos. Depois de 20 minutos eu me levantei e fui limpar o banheiro. um banheiro ali precisava ser limpo naquela hora? Não muito. O que passou na sua cabeça nos 20 minutos antes de você levantar? Eu pensei, sei lá, eu fiquei pensando que tinha coisa pra fazer, que eu tava perdendo tempo ali. Se eu ficasse ali parada, eu ia chegar na segunda-feira sem ter aproveitado o final de semana direito. Aproveitar do fim de semana. Uhum. Você usa a palavra aproveitar como se o descanso fosse um recurso que precisa ser maximizado. Como se existisse um jeito certo e errado de descansar. Você estava descansando errado e foi corrigir isso limpando o banheiro. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre o banheiro, é sobre o erro do trabalho.
Porque eu acho que os dois estão conectados de um jeito que você ainda não viu. Como assim? Você passou o final de semana sem conseguir descansar. Chegou na segunda exausta, provavelmente. E aí, num estado de esgotamento, você cometeu um erro que não cometeria descansado. E aí você passou os 5 dias seguintes se punindo pelo erro, o que gerou ainda mais exaustão, que vai aumentar a chance de cometer outros erros, que vão gerar mais autopunição. Você enxerga o ciclo? Eu me esgoto, erro, me puno, fico mais esgotada, erro de novo. E em nenhum momento desse ciclo você aparece como alguém que merece cuidado. Você só aparece como uma pessoa que falhou e que precisa trabalhar mais para compensar. O descanso nunca entra nessa equação como algo legítimo. Entra como recompensa de quando você fizer tudo certo. E como você nunca faz tudo certo, porque ninguém faz, o descanso nunca chega. Isso é uma vida horrível. É, você tá vivendo ela. E tá achando que tá vivendo bem. Porque é produtiva, porque tem resultado, porque as pessoas te respeitam no seu trabalho. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. E talvez ela seja dura. Você é feliz? Eu sou realizada, Não foi isso que eu perguntei. às vezes, em momentos. Mas tem uma sensação de fundo que não passa. Como se eu estivesse sempre devendo alguma coisa. Sempre um passo atrás de onde eu deveria estar. Eu acordo e já tô atrasada pra alguma coisa que eu nem sei o que que é. Isso tem um nome, Ana. É a voz da inadequação crônica. E ela não é sua. Ela foi instalada muito antes de você ter vocabulário para questioná-la. Ela diz: você não é suficiente, trabalhe mais, melhore mais, erre menos, seja mais. Você passou a vida inteira tentando satisfazer uma voz que não pode ser satisfeita. Porque ela não foi criada para ser satisfeita. Ela foi criada para te manter funcionando. Funcionando pra quê? Para um sistema que te ensinou que o seu valor é condicional. Escola, família, sociedade. Todo mundo mandando a mesma mensagem. Você é boa quando você entrega. Você para de entregar, então você some. E uma criança que aprende isso não cresce e simplesmente esquece. Ela vira adulta e internaliza o sistema inteiro. Você não precisa de mais ninguém de fora te cobrar. Você se cobra por todo mundo. E como é que eu desligo isso? Você não desliga. Você aprende a reconhecer quando é ela falando e quando é você de verdade. Porque existe uma diferença entre autocrítica que nasce de consciência, que é útil, que te ajuda a crescer, e aquela voz de fundo que só te acusa e nunca orienta. A voz da consciência diz: eu mandei o relatório errado, preciso revisar meu processo. Ela tem conteúdo, ela tem direção. A voz da inadequação diz: eu sou um desastre. Como eu pude deixar isso acontecer? Todo mundo vai perceber que eu não sou tão boa quanto eu tento parecer ser. Essa segunda voz, ela não te dá nenhuma instrução útil. Ela só te machuca. E você escuta ela como se fosse verdade. Mas as duas vozes falam ao mesmo tempo. Eu sei. E por enquanto seu trabalho não é silenciar nenhuma das duas. É só começar a distinguir qual é qual. Quando você estiver se cobrando, pare e pergunte: essa cobrança tem conteúdo? Ela me orienta para alguma ação? Ou ela só dói? Eu vou tentar fazer isso. André, eu posso te falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém? Pode. Às vezes eu fico com medo de que se eu errar muito, profissionalmente, quero dizer, as pessoas que me respeitam hoje vão parar de me respeitar. E eu fico com medo de que, se isso acontecer, eu não vou ter mais nada. Porque eu não sei muito bem o que eu sou fora do que eu faço. Você acabou de dizer a coisa mais importante que você disse aqui em 4 sessões. Você está com medo de que sem o desempenho você não exista. De que a sua identidade inteira esteja pendurada naquilo que você produz. E se a produção falhar, você não tem mais nada embaixo para te sustentar. Isso não é um medo neurótico, mano. Isso é um diagnóstico preciso da forma como você foi construído. Você nunca desenvolveu uma identidade separada da sua utilidade.
Você se tornou aquilo que você faz. E o dia em que você não fizer, por doença, por crise, por escolha, você vai se perguntar: quem sou eu agora? E quem eu sou? Eu não sei. Você também não sabe ainda. Esse não saber é exatamente o trabalho que a gente tem que fazer. Não é um problema a resolver, é um espaço que a gente precisa habitar. Mas eu vou te dizer o que eu sei. Você não é o relatório que você mandou errado. Você não é a apresentação que você fez certo. Você não é a amiga que ouviu sendo dar conselho, nem a filha que organizou a casa quando eu tinha 12 anos. Você é algo anterior e maior do que tudo isso. E isso, essa Ana, antes de todas as adaptações, ela ainda existe. Ela só foi enterrada muito cedo embaixo de muita performance. E se eu tirar a performance e não tiver nada embaixo? Isso nunca acontece. Isso é que o medo diz que vai acontecer. O medo diz que você é vazia por dentro, que a performance é tudo que existe, que sem ela você colapsa. Mas esse medo não é uma profecia, é uma cicatriz. A cicatriz de uma criança que aprendeu que existir sem produzir era arriscado, que o amor era condicionado à entrega. E baixei toda a performance. Tem uma pessoa que sente, que tem vontade, que tem raiva, que tem prazer, que tem medo. A gente nunca aprendeu que tudo isso é o suficiente. Eu quero acreditar nisso. Acreditava em depois. Agora o que importa é só continuar aparecendo aqui sendo honesto. O resto vai vir com o tempo. Essa semana, quando a voz da inadequação aparecer, e ela vai aparecer, eu quero que você faça uma coisa muito simples. Pergunta para essa voz: você tem alguma instrução útil para me dar? Ou você só quer me machucar? Se ela tiver uma instrução, ouça. Se não tiver, você pode ignorá-la. Não silenciar. Ignorar. Tá bom. E a série? Você vai terminar de assistir a série. E se eu me levantar de novo? Você senta de volta. Sem se punir por ter levantado. Só senta de volta. Você sabe que cada vez que eu saio daqui eu fico com uma sensação estranha? Como assim? É como se eu estivesse carregando alguma coisa pesada a semana toda e quando eu chego aqui eu largo no chão. E quando eu saio eu fico sem saber o que eu faço com as minhas mãos. Eu te entendo. É assim que você se sente quando para de carregar um fardo por um momento. Semana que vem você me conta sobre essa voz.